Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Você sabe o que é a beleza? A beleza de uma árvore, a beleza de um acaso, o fluir de um rio cintilando ao sol, um majestoso edifício de belas proporções. A beleza está no objeto ou no observador? Se o observador vê beleza no objeto, então ele próprio tem o padrão, o molde dessa beleza. Talvez também tratemos dessa questão, o que é a beleza, porque sem a beleza não pode viver o homem. Os santos, as religiões repudiaram a beleza. O que nos livros sagrados se diz da beleza é que ela está associada ao desejo. E o desejo, para o homem religioso, é maldição, coisa que cumpre destruir. Dissemos que a menos que vocês e eu, como entes humanos, que vivemos numa sociedade tão contraditória, tão terrível em sua brutalidade e monstruosidade, a menos que compreendamos a natureza dessa contradição, viveremos sempre na aflição. E o homem que deseja, por termo, a aflição, deve por termo E o homem que deseja por termo a aflição, deve por termo a contradição. Uma das raízes da contradição é a separação entre o pensador e o pensamento. Por que existe pensador? Não pergunte se primeiro veio o pensador e depois o pensamento, ou primeiro o pensamento e depois o pensador. Essa é uma das nossas maneiras favoritas de raciocinar e, aliás, bastante infantil, se me permite a observação. Existe pensador sem o pensamento? Você compreende? Existe espaço sem objeto? Compreende? A esse objeto, esse microfone à minha frente, ele cria espaço ao redor de si e está no espaço. Veja, por favor, que eu não estou a sair do assunto, pois você tem também de compreender isso, ou seja, essa extraordinária questão do espaço. Há o objeto que cria o espaço ao redor de si, e esse objeto existe no espaço. Conhecemos o espaço sem o objeto? A menos que conheça o espaço sem objeto, sua mente permanecerá na limitação e, portanto, jamais será livre. Do mesmo modo, te cabe descobrir, e para isso deve estar em comunhão com você mesmo, se existe um centro que é o pensador, o sensor sem pensamento. Por certo, só existe pensamento, o qual cria o centro, e não o inverso disso. Se é o contrário, isto é, se há um centro, um sensor, um pensador, esse então é um objeto que cria espaço em redor de si e, portanto, nunca é livre. Como estive dizendo na reunião anterior, a meditação, quando há meditação, é a coisa mais extraordinária. Não se alvoroce ao ouvir pronunciar essa palavra, pois não sabe meditar. Meditar não é só compreender a questão relativa ao pensador e ao pensamento, ao prazer e à dor, mas é também transcender o pensamento, de modo que deixe completamente de existir qualquer centro criador de espaço ao redor de si. Espaço necessariamente limitado e, portanto, uma prisão a que ele chama espaço. Só há pensamento. Por exemplo, se faço uma pergunta, responde de acordo com o seu preconceito, com seus conhecimentos e experiência, o seu fundo. Seu fundo, sua experiência, seus conhecimentos
constituem o centro de onde responde. Esse centro é criado pelo pensamento como memória e etc, e etc. E o pensamento criou esse centro, porque ele encontra segurança, certeza. Existo, sou bom, sou mal, quero alcançar isso ou aquilo a que aspiro. Temos, pois, de compreender também essa estrutura do pensamento e não rejeitá-la. Quando se rejeita ou se reprime uma coisa, cria-se contradição. Mas quando se compreende uma coisa, não há contradição alguma. Assim, importa compreender a natureza do pensamento. A natureza do pensamento é o fundo, a tradição, a experiência, de onde vêm nossas reações. E tais reações se baseiam no prazer ou na dor, ou em fatos proporcionadores de prazer. Conforme o prazer, reagimos e a reação é pensamento. E o pensamento é o mesmo que o desejo cultivado. Estamos, pois, percebendo a natureza do prazer e do desejo. Vemos que o que lhe dá continuidade é o pensamento. O pensamento que estabeleceu um centro, que é o observador, o sensor, o fundo de onde atuamos. A ação, portanto, está sempre dividida. Ideia e ação. Fórmula ou conceito e ação. Se você é comunista, tem um conceito, tem ideias tiradas de Marx e Engels. Esse conceito você quer realizar e põe em ação. Torna-se ele a utopia que proporciona prazer ao indivíduo que opera dentro dessa estrutura. O prazer de estabelecer no mundo essa utopia. Não importa o seu significado, o que se quer é que ela seja concretizada. E se está ligado a um certo grupo, socialista, hinduísta ou sabe Deus que outros rótulos usa, está também atuando da mesma maneira. Nossa ação, portanto, está baseada numa ideia, num conceito, numa fórmula. E segundo essa fórmula é que agimos. Segundo essa ideia, atuamos. Por isso, há contradição. Vejo que devo ser nobre. Isso é uma ideia, ou seja, um pensamento racionalizado. Procuro viver de acordo com essa ideia. Meu viver, entretanto, está em contradição com o que devo ser. Mas nunca lanço fora aquela ideia, fórmula, conceito ou conclusão. Eu a conservo e procuro atuar em conformidade com ela. Observe que você está sempre a fazer isso. Mas se rejeitasse completamente aquele conceito, estaria então atuando no presente. Atuando, e não atuei ou atuarei. Sua ação, portanto, não é contraditória, porque está então em contato com fatos, e não com opiniões e conclusões, com o que Sankara, Buda, Marx ou outro qualquer ensinou. Verá, pois, se investigar que a ação sem ideia, sem conceito, só é possível quando estamos em contato com fatos e não com conclusões. E quando se ocupar unicamente com o pensamento e não com o que o pensamento deveria ser, quando compreender a natureza do prazer e do desejo, verá que madureza significa ação sem contradição. Não precisa me dizer se estou ou não em contradição, nem ninguém mais precisa me dizer. Após ter inquirido, penetrado profundamente em mim mesmo, descobri a maneira de viver sem contradição, nesse mundo monstruoso e estúpido, mundo de violência e destruição. Para descobri-la, temos de investigar todos esses fatos. Essa investigação, e não o ficar sentado a um canto, a respirar profundamente, apertando o nariz e repetindo palavras sem significação. Essa investigação é meditação.
A mente amadurecida não funciona fragmentariamente como comunista, socialista, homem religioso, homem irreligioso, muçulmano e demais invenções humanas que estão dividindo e destruindo os homens. Só essa mente amadurecida não funciona fragmentariamente. Só ela pode criar um mundo diferente. Só ela pode ter amor. O amor não é cultivável. Ele, como a humildade, ou existe ou não existe. Mas o encontramos no escuro, sem sabermos quando estamos em comunhão com nós mesmos, infinita e profundamente. Daí provém a exultação do amor. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Uma das nossas maiores dificuldades me parece ser a nossa incapacidade de aprender. Não estamos empregando a palavra aprender ao sentido de acumular conhecimentos ou mais experiência. Lhe damos um sentido bem diferente. Vemos que ao redor de nós, não só nesse país, mas no mundo inteiro, o homem sofre, não só externamente em virtude de incidentes e acidentes exteriores, doença, infortúnio, mas também e muito mais interiormente, física e psicologicamente. A enorme pobreza exterior e também interior. E guerras entre grupos, comunidades, tribos. Tem havido guerras desde tempos imemoriais. Vemos tudo isso, sabemos de tudo isso e, entretanto, não parecemos capazes de aprender. Somos capazes de nos ajustar ao infortúnio, às guerras, ao ódio, à pobreza, à tirania. Ajustar-se não é aprender. A diferença entre o homem e o animal é que o homem é capaz de se ajustar a qualquer clima, qualquer regime alimentar, quaisquer condições, qualquer influência ambiente. E os animais não são. Mas esse constante ajustamento ao nosso ambiente não é aprender. Aprender é uma coisa inteiramente diversa. No aprender, não há acumulação. Não aprendemos para depois agir como faz a maioria de nós. Há um aprender que deriva do próprio agir. Não se atua depois de ter aprendido, porém no próprio atuar está o aprender. Mas não parecemos capazes de aprender de nossas aflições, de nossas inumeráveis frustrações, do conflito existente interior e exteriormente, para realizarmos em nós mesmos uma radical revolução. E me parece de toda urgência esse aprender do próprio atuar. Aprender em que não há nenhum padrão e nenhuma autoridade para nos ensinar o que devemos fazer. Não sei se tem lido a respeito das experiências que se estão fazendo na América, a fim de aumentar a produção das fábricas. Quando um homem tem de se manter constantemente ativo, ou tem de fazer a mesma coisa repetidamente, o trabalho se lhe torna monótono e ele não pode produzir mais. Se, entretanto, ao mesmo tempo que está produzindo, aprender, seu trabalho rende mais. Há milênios que sofremos, interior e exteriormente, e apesar disso não parecemos capazes de aprender. Demonstra isso que não temos um verdadeiro interesse no viver livre e totalmente, no viver sem conflito e sem penar. Não desejamos conhecer a estrutura do sofrimento, a natureza do medo. A aceitamos ou a ela nos ajustamos, nos sujeitamos a qualquer coisa, salvo, naturalmente, se nos proporciona excessivo sofrimento físico.
Quando então procuramos o médico ou algum meio de nos aliviar, mas aceitamos a dor psicológica. E o medo me parece ser um dos nossos maiores problemas. Pois a mente que teme, que sente ansiedade, é incapaz de pensar com lucidez. Essa mente vive no escuro, sujeita a neuroses e contradições em várias formas. E quando percebemos que temos medo, a maioria de nós trata de fugir, de se afastar dele o mais rápido possível. Ou ainda, nos conformamos com ele, o aceitamos e ficamos vivendo na escuridão. Não sabemos dar fim ao medo, porque com ele vivemos há milênios. E por desconhecermos a natureza do temor e a maneira de dissolvê-los, apelamos para a religião, para a bebida, a turbulência, a violência e etc. O medo, tanto consciente como inconsciente, pode ter diferentes aspectos. E para dele nos livrarmos, total, e não parcialmente, precisamos, em vez de cultivar a coragem, investigá-lo e compreendê-lo, pois é muito mais importante compreender o medo do que criar resistência contra ele na forma de coragem. Temos medo de perder o emprego, temos medo do escuro, da morte, da opinião pública, de tantas e tantas coisas, e com esse medo vamos vivendo. Ora bem, pode ouvir o que se está dizendo, mas as meras palavras, o mero intelecto, de modo nenhum podem eliminar esse temor. O que temos de fazer é nos aplicar à investigação do medo, entrar em direto contato com ele e nunca fugir. Pois as religiões em todo o mundo oferecem ao homem uma fuga ao medo fundamental da morte. Lhe dão uma esperança de vida futura em diferentes formas. Tem as religiões tentando mudar o homem, civilizá-lo, torná-lo mais humano, porém não foram capazes de extinguir as guerras. Como há dias dissemos, já se travaram no mundo 14.000 e tantas guerras, quase 3 guerras por ano, e não aprendemos ainda a deter a guerra. As religiões ensinam não matar, amar ao próximo, ser bondoso, gentil, pensar no outro. E também, nada disso estamos fazendo. As religiões se tornaram meros rituais, como que grandes corporações, sem nenhum significado na vida. E é absolutamente necessário que os entes humanos tenham uma mente religiosa. Não se trata das religiões de crenças, dogmas, igrejas, rituais, porém da mente religiosa e sem temor. A mente sem medo está sempre só. Não isolada, só. Apenas a mente medrosa, ansiosa, que sente culpa, que é ávida, invejosa. Apenas ela precisa sempre de companhia, pois teme estar só. Só a mente religiosa é capaz de estar desacompanhada porque apenas ela está livre do medo. Nessa tarde vamos conversar sobre a questão da morte, porque é a morte o que mais tememos, a maioria de nós. Tratamos de evitá-la, não queremos pensar nela, a consideramos um assunto desagradável que devemos afastar de nós por a margem, porque a morte nos aterra. Temos uma crença na ressurreição, numa continuidade, na imortalidade, na reencarnação. Mas essa crença não resolve o problema do medo. Estão dizendo os cientistas que o homem pode viver indefinidamente. Provavelmente encontrarão meios e modos de prolongar a vida humana, mas esse prolongamento não resolverá o problema do temor. E a sociedade, o ente humano, que não resolveu esse problema da morte,
têm uma existência muito superficial. Porque se há morte, aniquilamento e destruição, o fim de tudo, o indivíduo atravessa, então, como pode a sua existência de aflições e ansiedades, e a vida, portanto, se torna inteiramente sem significação. É isso que está acontecendo no mundo moderno. Muitas civilizações já tentaram resolver o problema da morte. E por não sermos capazes de compreendê-la, tratamos de inventar teorias que nos pareçam satisfatórias e nos proporcionem conforto e consolação. Por isso desejo conversar com vocês a respeito desse assunto. E vamos pensar nele juntos, investigá-lo juntos, comungar nessa questão do medo, da morte, do amor e de algo que é muito maior, muito mais sublime do que todas as religiões, a criação. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Como antes dissemos, a comunhão a respeito de um problema como esse não significa estarmos de acordo, vocês e eu, nem que devem concordar com o orador ou dele discordar. Esse é um problema imenso que não pode ser posto numa categoria e classificado. E a investigação de uma coisa dessa natureza exige de sua parte muita penetração e não aceitação. Requer inteligência e não raciocínios hábeis, sutis, dialéticos, em torno de opiniões. Requer que você e eu empreendamos juntos uma viagem de exploração desse formidável problema da vida e da morte. Mas não teremos possibilidade de viajar juntos se não houver o vigor, a energia, a intensidade necessária para investigar e descobrir, cada um por si, a verdade acerca dessa matéria. Essa energia, essa intensidade, essa vitalidade não resulta de nenhuma acumulação, porém se cria no próprio ato da investigação. Mas, em geral, pensamos que primeiro é necessário acumular energia por meio de vários métodos. O que estamos dizendo é exatamente o contrário. A energia de que se necessita para investigar vem do próprio investigar, do inquirir, do interrogar, duvidar, e não da aceitação. Não estamos aceitando nenhuma fórmula política ou religiosa, ou a autoridade de alguém, de livro nenhum. Dessa não aceitação, que é em verdade uma ação muito positiva, vem energia. Investigamos, indagamos, e nesse próprio indagar há energia. Assim, o que juntos vamos fazer é empreender uma viagem e terá de trabalhar tanto quanto o orador. Em geral, pensamos que numa palestra dessas, todo o trabalho compete ao orador, e que nela tomamos parte como meros ouvintes. Mas eu devo lhes dizer que nessa tarde terá de trabalhar tanto quanto o orador. Nunca entramos diretamente em contato com o medo. Preste atenção a isso. Estar em contato com uma coisa significa senti-la com todos os sentidos e não ter barreiras psicológicas entre o fato e nós. Entrar diretamente em contato com uma coisa, com fatos, significa tocá-los, assim como estou tocando esse microfone. Não posso entrar em contato com um fato se há algum obstáculo, alguma barreira entre mim e ele. Essa barreira pode ser constituída de palavras, do desejo de fugir para não enfrentar os fatos, ou de racionalizar o medo, ou de ignorar as barreiras, conscientes ou inconscientes. Tudo isso impede o direto contato com o fato. Mas nesta tarde,
Queremos entrar em contato com o fato do medo, não intelectualmente. Não para sabermos o que se deve ou não se deve fazer a seu respeito, porém para conhecermos a natureza do medo. Porque o próprio contato com o fato constitui a compreensão desse fato. E, portanto, quando se compreende o que é falso, esse falso deixa de existir. Tememos muitas coisas. Naturalmente, não teremos tempo nem oportunidade para considerar os diferentes aspectos do medo, tanto consciente como inconsciente. Os temores inconscientes, principalmente, são muito mais difíceis de considerar. Quanto aos temores conscientes, algo pode se fazer sobre eles. Mas os temores inconscientes são muito mais fortes e profundos. Esses temores tomam a forma de sonhos quando dormimos e etc. Não vou entrar em toda essa matéria agora, mas para todo ente humano, não importa quanto tempo viva, existe sempre a questão da morte. A menos que ele a compreenda, que entre em direto contato com essa questão, esse problema, sua vida será e permanecerá sempre muito superficial. E a mente superficial procura dar significação ao viver por meio do seu condicionamento, de seu ambiente, da sociedade em que se desenvolveu. Por favor, continue a escutar e a prestar atenção. Após a questão do medo à morte. Para compreendê-la, o indivíduo tem de estar livre de todas as crenças, de todas as ideias de reencarnação ou ressurreição ou imortalidade pessoal. Nada se sabe a esse respeito. Se alguma coisa sabe, trata-se de uma tradição, de um condicionamento verbal. Nunca entrou diretamente em contato com a morte ou o medo relativo a esse fato. E como disse, urge que o ente humano que vive nesse mundo medonho, brutal e aterrador, com suas guerras e antagonismos, urge que ele compreenda esse fato. Do contrário, a vida não terá nenhum significado. Frequentar um escritório diariamente, nos próximos 20, 30, 40 anos, fazer repetidamente a mesma coisa desinteressante, gerar uns poucos filhos e viver perpetuamente em conflito consigo mesmo, isso nada significa. Quanto mais intelectual o indivíduo, quanto mais conhecedor do mundo, dos fatos que estão ocorrendo, tanto mais procura ele fugir da superficialidade mediante a bebida, divertimentos variados, o inventar uma filosofia ou reverter a filosofia de um certo livro. É necessário, pois, se deseja tornar a vida uma coisa significativa, se deseja dar à vida uma significação, riqueza, plenitude, fazê-la completa, é necessário que compreenda essa questão do medo e da morte. Sabemos o que é esse medo. Uma reação. Reação a algo que desconhecemos, algo que não temos experiência ou conhecimento direto. Temos visto a morte, ela passa por nós todos os dias. A guerra a trouxe para dentro de nossa casa, mas a mente vigorosa, sã, equilibrada, não neurótica, deve entrar em contato com a morte. Pois é só quando entramos em direto contato com alguma coisa que percebemos o seu significado, que começamos a compreender o valor, a profundeza e a beleza dessa coisa. Assim, para se compreender essa questão da morte, devemos nos libertar do medo, que inventa as várias teorias sobre vida futura, imortalidade e reencarnação. Os que vivemos no Oriente dizemos que há reencarnação, que há renascimento, uma renovação constante, infinita, que existe o que se denomina alma. Agora,
Escute com atenção. Existe essa coisa? Gostamos de pensar que existe. Nos dá prazer pensar isso, pois se trata de uma coisa que colocamos além do pensamento, além das palavras, além de tudo. Uma coisa eterna, espiritual e imperecível. E ela, naturalmente, se apega ao pensamento. Mas existe essa coisa, essa alma, essa entidade além do pensamento, essa entidade não inventada pelo homem, não formada por sua mente sutil? Porque a mente percebe que há enorme incerteza, confusão e nada de permanente na vida. Nada, absolutamente. Suas relações, sua esposa, seu marido, seu emprego, nada de permanente. Assim sendo, ela precisou inventar uma certa coisa permanente a que chamou alma. Mas visto que a mente pode conceber essa coisa, também pode fazê-lo o pensamento. E já que o pensamento pode concebê-la, ela se acha na esfera do tempo, naturalmente. Se posso conceber uma coisa, essa coisa faz parte de meu pensamento. E meu pensamento resulta do tempo, da experiência, do conhecimento. A alma, portanto, está na esfera do tempo, correto? Veja, por favor, não estamos aqui aceitando nem rejeitando. Não estou fazendo propaganda de uma certa teoria, pois isso seria falta de madureza, infantilidade. Estamos fazendo uma viagem de exploração e essa exploração, se seguir passo a passo e penetrar muito profundamente, poderá te pôr em contato com algo que te fará medo. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. A ideia da continuidade de uma alma que renascerá vezes sobre vezes infinitamente não tem significação nenhuma, porque é a invenção da mente que sente medo, da mente que deseja duração, permanência, que deseja certeza e esperança. Assim o homem se apega àquela ideia e, portanto, irá ter muitas vidas e trabalhos sem fim. Mas isso significa, se crê na reencarnação, que é sumamente importante que você se comporte bem nessa vida, porque na próxima terá de responder pelo que nesta fez. Mas a quase ninguém interessa o comportar-se bem, que significa atuar virtuosamente. Se cresce realmente na reencarnação, seus atos, sua maneira de pensar, de viver, sua dureza e indiferença para com os outros, desapareceriam, porque teria de pagar por tudo isso na próxima vida e teria de sofrer. Mas em nada disso acredita. Com efeito, não crê. Trata-se de uma simples ideia. Uma ideia que pensa ser muito espiritual, mas que é puro contrassenso. Entretanto, permanece o fato que é o medo da morte, o qual, no Ocidente, inventou uma diferente forma de ressurreição, de continuidade, numa diferente esfera de renovação. Há, pois, a questão do medo de uma coisa que desconhecemos e chamada morte. Portanto, separamos a vida, o viver da morte, e assim não compreendemos nem a vida e nem a morte. Porque compreender a vida significa estranhar-se na vida, entrar em contato com a vida, que é avidez, inveja, brutalidade, ódio, guerras, fugas, bestialidade, ânsia de poder e de posição. É isso que chamamos vida.
É essa a vida que vive todos os dias? Se é sannyasi, se é negociante, se é artista. Há internamente uma certa coisa em efervescência, e é essa coisa que chamamos vida. Ainda não a compreendemos, ainda não nos livramos dela. Não estamos livres de nossas ansiedades, de nosso sentimento de culpa, de nossas agonias. E tampouco compreendemos essa imensidade que se chama a morte. Não compreendemos o viver e nem compreendemos a enorme significação do morrer. Você tem de compreender o viver. O viver que não é batalhar, que não é estar em conflito, que não é deixar-se torturar ou torturar a si próprio a fim de achar Deus. O ser humano que se tortura para encontrar Deus não é digno de achá-lo e nunca achará Deus. Pela deformação, não se encontra a verdade. Necessitamos de uma mente lúcida, sã, racional, vigorosa, e não uma mente torturada e deformada. Deve, pois, ser livre e se livrar do medo à própria vida. Se livrar de suas ansiedades, de seus conflitos, de sua avareza, avidez, inveja, quer por causa de dinheiro, quer por causa de Deus. De tudo isso você deve se livrar para entrar em contato direto com a vida. Então o viver está relacionado com o morrer. Peço a você que siga o que vou dizer. Sem dúvida, o homem que não tem amor vive sempre no desespero. Anda em contínua busca de autoridade, de posição, de prestígio. É invejoso, duro. Esse homem não está vivendo. Não sabe o que é a vida. Só conhece sua mente insignificante de político, de sannyasi, de negociante, de artista. Essa mente pequenina, trivial e suas tribulações. Nada mais conhece. Só quando estiver livre de sua mesquinhez, de seus temores, saberá ele o que é viver. E quando souber o que é viver, saberá também o que é morrer. Pois nós separamos o viver do morrer, que para nós é chegar ao fim, psicológica e fisiologicamente. Pensamos estar vivendo. Nosso viver é penar. E se não findar nosso sofrimento, não haverá compreensão da morte. Temos, pois, de investigar por nós mesmos, e não porque outro nos diz o que devemos fazer. Tem sido nutrido e continua a ser nutrido dos descobrimentos feitos pelos outros. Está escravizado pela tradição, pela autoridade, pelo medo, e não descobriu nada ainda como ente humano, vivente nesse mundo de torturas e sofrimento. Não descobriu ainda o meio de pôr fim ao sofrimento. Dele, só sabemos fugir, por meio da bebida, dos divertimentos, do sexo, do templo, da leitura. Temos dúzias de vias de fuga, mas cumpre entrar em contato com o sofrimento e extingui-lo. Só a mente que põe termo ao sofrimento pode ter sabedoria. E só quem está livre do sofrimento pode saber o que significa amar. Nossa questão, pois, é esta. É possível vivermos nesse mundo, agora, hoje, e não num futuro distante, livres do sofrimento e em contato com essa coisa que desconhecemos e que chamamos morte? O que tememos não é o desconhecido, porém perder o conhecido. Não acha? Não tem medo da morte, do fim, mas teme perder o que possui, o que conhece, a sua experiência, a sua família, os seus pequenos prazeres, seu saber, sua tecnologia. Enfim, as coisas conhecidas.
Você diz, ora, aprendi tantas coisas, sei tantas coisas, e vem a morte e me arranca tudo? Disso é que tem medo, e não da morte, de sua sublime natureza. E o que é isso ao que você está apegado? O conhecido. E o que é o conhecido? Sua família, sua casa, as ruas sujas e sem beleza, esforços, rivalidades, ansiedades, a rotina do escritório e a inevitável presença do chefe. É só isso que conhece e tem medo de perder. Ora, soltar das mãos tudo isso, alegre e facilmente, com graça e beleza, significa morrer para o conhecido. Saberá então o que é morrer. Conhecerá então o desconhecido. Agora, preste atenção. Pode acabar imediatamente, não através do tempo, gradualmente, mediante disciplina e autotortura. Pode dar fim imediato ao seu medo? Essa que é a verdadeira questão, e não o que acontecerá após a morte. Pode acabar com seus hábitos, hábitos sexuais, hábitos psicológicos, hábitos físicos. Aboli-los todos de imediato. Aboli-los é ficar livre deles, é acabar com suas tribulações e temores, sua avidez, seu desejo de ser poderoso, forte, o homem importante que imagina ser. Porque se não souber pôr termo a essas coisas insignificantes da vida, as coisas que conhece e a que está apegada à sua mente, continuará a viver em extrema agitação e confusão. Apenas sofre a mente confusa, e não aquela que pensa com lucidez, que entra em direto contato com os fatos. Morrer, pois, é morrer para as coisas que conhecemos. Não apenas as desagradáveis, mas também as agradáveis. Bem que gostaria de afastar de você, de morrer para a lembrança das dores e mágoas que sofreu, mas gostaria de conservar a lembrança das coisas agradáveis, proporcionadoras de satisfação. Mas por termo, morrer, tanto para o prazer como para a dor, isso só será possível se aplicar toda a sua atenção a cada pensamento, a cada sentimento. Atenção e não contradição. Não é citar aquilo de que gosto e aquilo de que não gosto, porém, tão só prestar atenção. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Você sabe o que significa prestar atenção a uma coisa? Atenção não é concentração. Quando se concentra pela maneira como faz a maioria das pessoas, o que acontece? Está a se isolar, a resistir, a repelir todo o pensamento, exceto aquele pensamento, aquele ato em que você quer se concentrar. Sua concentração, pois, gera resistência e, portanto, não traz a liberdade. Observe isso para ver como é simples. Se estiver sempre atento a tudo o que se passa em redor de nós, atento ao lixo e à imundície das ruas, atento ao ônibus empoeirado, atento às suas palavras, a seus gestos, à maneira como fala com o seu patrão, a maneira como fala com o seu criado, a seu superior, a seu subordinado, o respeito ao que está de cima e a dureza com que trata os que estão de baixo. Atento às suas palavras, às suas ideias. Se a
tudo estiver atento, sem desejar corrigir nada, então com essa atenção conhecerá uma diferente espécie de concentração. Nessa concentração, a pessoa está consciente do ambiente, do barulho que fazem os outros, aqueles homens que estão falando em cima daquele telhado, e você a desejar silenciá-los, a pedir que se calem, a virar a cabeça. Está cônscio das cores, dos trajes, e ao mesmo tempo há concentração. Essa concentração não exclui nada, e nela não há esforço. A concentração, como em geral se pratica, exige esforço, mas se aplicar totalmente a sua atenção, seus nervos, seus olhos, seus ouvidos, sua mente, seu cérebro, tudo, a compreender o medo, verá então que dele ficará livre imediata e completamente. Porque só a mente em que há claridade, a mente que não vive na escuridão do medo ou na confusão de muitos desejos, só essa mente clara, lúcida, pode transcender a morte. Porque então a mente compreendeu o viver. Viver não é uma batalha, uma tortura. Não é uma coisa de que temos de fugir para as montanhas ou para um mosteiro. Se fugimos é porque nosso viver é uma tortura, um horrível pesadelo. Se dispensar total atenção a uma coisa, verá e saberá o que é o amor. O amor, para a maioria de nós, pouco significa. Está cercado pelo ciúme, pelo ódio. E como pode haver amor se compete com seu colega de escritório? Escute, por favor. Naturalmente, sem o amor, sem esse sentimento da beleza, a vida se torna vazia. E nos vendo vazios, procuramos os deuses feitos pelo homem, porque estamos vazios. As crenças, os dogmas, os rituais se tornam muito importantes. Queremos preencher nosso vazio com essas insignificâncias criadas pelo homem. Assim, se deseja saber o que é o amor, deve estar livre do ciúme, do conflito, do desejo de dominar, do desejo de poder. Quer dizer, deve viver em paz para saber o que é o amor. Não fora da vida, porém na vida real de cada dia. E a outra coisa muito importante em nossa vida, a criação. Não sabemos o que é criação porque somos escravos da autoridade. A palavra autoridade significa o autor, o que dá origem a algo, a uma ideia, um conceito, uma visão, uma maneira de vida. Vemos que um homem desses vive de uma certa maneira, pensa e sente de um determinado modo, e desejamos ser assim. Portanto, o imitamos. Por conseguinte, a pessoa ou a ideia, o conceito, o ideal se torna sua autoridade. Autoridade da tradição, autoridade de sua religião favorita. E a mente que se sujeita, se escraviza à autoridade, nunca se achará no estado de criação. Porque é bem de ver, a autoridade gera medo. O que nos interessa é apenas que nos mostrem o que tecnicamente ou psicologicamente devemos fazer, para então o fazermos. Por isso existem tantos gurus nesse mundo. Isso é, porque temos medo. Outros sabem e nós não sabemos. Outros nos indicam o que devemos fazer, como cientistas, como médicos, e em tudo dependemos da autoridade. A autoridade da lei e a autoridade do medo são duas coisas diferentes. Temos de obedecer à autoridade da lei que nos manda conservar a esquerda da estrada quando estamos conduzindo um carro. Essa obediência é necessária. Temos de pagar os impostos, temos de comprar um selo postal para despachar uma carta e etc.
Mas a autoridade estabelecida por um padrão sócio-religioso, um conceito estabelecido pela tradição a respeito de Deus e etc., a autoridade da religião, as sanções religiosas que cegamente aceita ou pensa ter investigado, mas não o fez por medo. A autoridade, em qualquer forma, é psicologicamente a coisa mais destrutiva que há. Porque ela te manda seguir e você segue, sem investigar, sem compreender e sem buscar e descobrir por você mesmo. Mas a verdade, afinal de contas, é algo que não te pode ser dado. Cabe a você descobri-la. E para a descobrir, deve ser sua própria lei, seu próprio guia. E não o político que vai salvar o mundo, nem o comunista, nem o líder, nem o sacerdote, nem o sannyasi, nem os livros. Tem de viver, de ser sua própria lei. Portanto, não necessita de autoridade alguma. E isso significa que deve estar de todo só, não exteriormente, porém completamente só em seu interior. Assim, não haverá medo. E se a mente compreendeu a natureza do medo, a natureza da morte e essa coisa extraordinária chamada amor, se de fato compreendeu, o que não é verbalizar nem pensar a seu respeito, mas tê-las vivido, então dessa compreensão surge uma mente nova, uma mente ativa e ao mesmo tempo inteiramente silenciosa. Esse processo da compreensão da vida, da libertação de todas as nossas lutas, não futuramente, mas porém imediatamente, essa aplicação total da atenção. Eis o que é meditação. Meditação não é ficar sentado a um canto, pegando no nariz e repetindo palavras estúpidas. Isso não é meditação, absolutamente. É auto-hipnotismo. Mas a compreensão da vida, a libertação do sofrimento, de fato, e não verbal ou teoricamente, realmente, a libertação do medo e da morte exige silêncio total da mente. E isso é meditação. Só a mente que está em silêncio, e não a que foi disciplinada, compreende e se liberta. Só essa mente silenciosa pode compreender a criação. Porque a palavra Deus se corrompeu e nada mais significa. Hitler acreditava em Deus. Seus políticos creem em Deus e estão a se destruir, a se matar, a se torturar mutuamente. Outros torturam a si próprios para achar Deus. Portanto, a palavra Deus já nada significa. É um mero som. Mas para descobrir o que existe fora do tempo, deve estar com a mente muito silenciosa. Essa mente silenciosa não é uma mente morta, porém sobremodo ativa. O que está ativo e a mover-se com suma velocidade está sempre em silêncio. Só a mente embotada se agita, se aflige e teme. Esta nunca estará em silêncio. E só a mente silenciosa é religiosa. Só esta, a mente religiosa, pode descobrir o estado de criação ou se achar no estado de criação. Só ela pode estabelecer a paz no mundo. E estabelecer essa paz é sua obrigação. É obrigação de cada um de nós, e não do político, do soldado, do advogado, do negociante, do comunista, do socialista, de ninguém. Você é responsável por sua maneira de viver, pela maneira como vive a sua vida diária. Se deseja a paz no mundo, tem de viver pacificamente, sem odiar uns aos outros, sem ser invejosos, sem buscar o poder,
sem cultivar a competição. Porque da libertação dessas coisas é que vem o amor. E só a mente, capaz de amar, saberá o que é viver em paz. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Um dos maiores problemas parece ser o relativo à ordem e à desordem, à liberdade e ao ajustamento. Enquanto dentro, em nós mesmos, não resolvermos essa questão, não como grupo, ou comunidade, ou organização sujeita a uma certa fórmula, enquanto como entes humanos, como indivíduos, não resolvermos esse problema, toda revolta ou tentativa de libertação de nossa parte só nos levará a maior confusão e conflito. Nos ajustamos, como é bem evidente em todo mundo, na esperança de que esse ajustamento promoverá a ordem. Nós necessitamos de ordem. Nenhuma sociedade, nenhum indivíduo pode subsistir na desordem. Há necessidade de ordem, tanto externa como internamente. Mas a ordem não é possível quando nos limitamos a dizer o que é a ordem, condicionando-a a um dado padrão. A ordem, conforme me parece, só pode se realizar ao descobrirmos por nós mesmos o que gera desordem. Da compreensão do verdadeiro fator da desordem, nascerá naturalmente a ordem. Isso é muito simples. Quando sei o que é que produz desordem numa família, em mim mesmo ou na sociedade, e como ente humano desejo promover a ordem, devo em primeiro lugar lançar luz na desordem e eliminá-la. Assim, a ordem a que nos referimos não é um ato positivo, porém só se realiza pela compreensão e negação da desordem. Se compreendo o que é a desordem e a nego, a ponho de lado, esclareço-a, investigo tudo o que ela implica, compreendo todos os elementos que a constituem. Isso, superficialmente, parecerá negação. Mas da compreensão da desordem resulta uma ordem natural, e não quando nos ajustamos ao que é considerado como ordem. Esse ajustamento só pode gerar mais desordem. Somos seres humanos que vivemos em conflito, com medo, ansiosos, cheios de problemas, atinentes à obediência, à aceitação, à ansiedade, à busca de poder e etc. Assim sendo, se nos limitamos a buscar a ordem ou o padrão de ordem, para esse padrão nos ajustarmos, isso em essência gera desordem. Por favor, isso não é para ser compreendido verbalmente, pois uma das coisas mais lamentáveis é que estamos sempre a pregar, a escrever livros, a expor teorias, fórmulas e conceitos, e nunca absolutamente há ação. Somos verdadeiros mestres, principalmente nesse desgraçado país, no verbalizar, no formular teorias e conceitos e no explorar dialeticamente tais conceitos, esperando que, pelo investigar a verdade através de teorias, chegaremos à ação. E o que há, afinal, é inação, pois nada se faz. Devemos, pois, logo de início, compreender que a ordem, em qualquer circunstância que seja, não pode se realizar mediante ajustamento a um padrão. Padrão comunista, padrão religioso, padrão pessoal, individual. A ordem a que me refiro é sumamente positiva e só será realizável mediante a profunda compreensão do problema. Com certeza, irá discordar de muitas das coisas que vamos dizer. Espero pelo menos que não as aceite nem rejeite, pois dessa maneira
não se chega a parte alguma. Nos cumpre averiguar o que é que gera a desordem, tanto no mundo exterior como no interior. A compreensão da desordem exterior traz a compreensão da desordem interior. Mas essa desordem que dividimos em exterior e interior é essencialmente uma só e a mesma coisa. Não são duas desordens separadas, porquanto cada um de nós, como ente humano, é ao mesmo tempo sociedade e indivíduo. O indivíduo não está separado da sociedade. Ele criou a estrutura psicológica da sociedade e nela se acha todo enredado. Se trata de se libertar dessa estrutura psicológica. Isso é mera revolta e, portanto, não resolve problema algum. Nos cumpre investigar o que é que cria a desordem, porque da desordem nada pode medrar e funcionar. Se necessita de uma ordem extraordinária para a compreensão da verdade, ou o nome que preferir. Necessita-se dessa ordem extraordinária que não é realizável mediante revolta, ajustamento ou adoção de uma fórmula socialista, capitalista, religiosa ou qualquer outra. Pois bem, o que é que produz a desordem? Compreende? Necessita-se de ordem no mundo. Atualmente, não existe ordem no mundo. A guerra é a essência da desordem. Quer esteja no Vietnã, quer aqui ou na Europa, a guerra, em qualquer nível e por qualquer causa que seja, é desordem. E por que existe essa desordem no mundo? Nesse mundo em que temos de viver e de atuar como entes humanos. Vamos examinar isso. Mas não o faremos verbal ou teoricamente ou estatisticamente, porém realmente, considerando os fatos objetivos. Quando compreendemos um fato, desejamos então seguir ou deixar de seguir um dado caminho. Mas o que é que produz a desordem no mundo psicologicamente e interiormente? É bem de ver que uma das razões da enorme e destrutiva desordem que se vê no mundo é a divisão das religiões. Você é hinduísta e eu sou muçulmano. Somos cristãos católicos, protestantes, episcopais. Há uma infinidade de divisões. A religião, evidentemente, foi organizada pelo homem com o fim de civilizar o próprio homem, e não para a busca de Deus. Pois não se pode achar Deus por meio de crenças, dogmas, rituais, rezas, leituras do Gita ou da Bíblia, submissão a sacerdotes. Esse mundo está separado pelas religiões. Religiões organizadas com seus dogmas, seus rituais, suas crenças e superstições. As religiões, de modo nenhum, unem os homens. Fala-se em união e se diz: quando vemos Deus, somos todos irmãos. Não somos irmãos. O que nos interessa são os fatos, e não esperanças e teorias. As religiões, pois, separam os homens, e são, portanto, um dos fatores da grande desordem reinante. Não está de acordo comigo, mas veja os fatos. Veja como no meio do seio do cristianismo, há 2000 anos, os homens estão a se degladiar. Católicos contra protestantes, católicos entre si. E quantas torturas já foram infligidas? O mesmo se observa nesse país. Muçulmanos contra hinduístas, hinduístas contra muçulmanos, guru contra guru. Um guru que tem menos discípulos, outro que tem mais e quer mais ainda. Por favor, preste total atenção, pois estamos chegando a um ponto extremamente crítico em nossa vida.
não só individual, mas também comunal. E todo homem que deseje não só estabelecer a ordem em si próprio, mas também fundar uma boa sociedade. Não uma sociedade formidável, porém uma boa sociedade, precisa resolver esse problema. Pode-se ver nesse mundo como um fato objetivo que as religiões separaram os homens, que tem havido tremendas guerras religiosas, tanto no Oriente como no Ocidente. Aí está, pois, uma das raízes da desordem. As crenças, organizadas com suas igrejas e rituais, se converteram em enormes corporações, empresas mercantis, sem nenhum ponto de contato com a verdadeira religião.